estamos aquecidos. Podemos conversar sobre o tema da aula de hoje, que a gente até adiantou no nosso encontro de quarta-feira. Falamos sobre vilões, né? Para Maria Clara, que faltou, a gente estava conversando sobre o bem e o mal. Nas histórias tem sempre a mocinha ou o mocinho, o personagem do bem, que geralmente é o protagonista, e tem um outro personagem que é o malvado, né? O vilão, se for masculino, ou a vilã, se for feminino. Pode ter um personagem principal malvado? Pode. Conversamos sobre isso. Demos o exemplo da Malévola. Ela é a malvada da história da Bela Adormecida, mas ela também tem 2 filmes. Ela é a protagonista desses 2 filmes. Mas, normalmente, a protagonista é do bem. Vamos ver os temas que trabalhamos? Chapeuzinho Vermelho é a protagonista, tanto que é o nome da história. A mesma coisa acontece com a Rapunzel. Ela é a protagonista, né? A Bela Adormecida, quem é a protagonista? A Aurora. Os 3 porquinhos, quem são os protagonistas? Os 3 porquinhos. Você tá vendo que é tão fácil que é até o título da história. Branca de Neve. A mesma coisa, não é? O Patinho Feio, ele é o protagonista. Que mais que a gente já fez de história desses clássicos? Cachinhos Dourados, ela é protagonista. Na Cachinho Dourado, não tem bem um vilão, né? É bem difícil a Cachinho Dourado, porque o vilão nessa história é a curiosidade da menina. Olha que coisa louca. Da mesma forma que conversamos na aula, que o Patinho Feio não tem um grande vilão, né? Tem pequenos vilões. São os irmãos dele que fazem pequenas maldades, tanto que ele se sente tão mal que ele até foge da fazenda, né? E a gente brincou de ser Patinho Feio. Para Maria Clara, que faltou, ela pode fazer essa cena. Imagina que o Patinho Feio te convidou para brincar com ele e você vai dizer uma coisa bem horrorosa, porque você agora é uma vilã. Não quero brincar com você, sai, você é esquisito, você é feio. Exercite esse lado do vilão, tá bom? As outras meninas já fizeram esse exercício. E aí a gente fez também a cena da Malévola, vocês lembram? Quando a Malévola ela chega no batizado da Aurora e joga a maldição, que quando ela completar 16 anos, ela vai espetar o dedo na roca e vai morrer, não é? Essa cena é muito maia. Fizemos também a cena que o lobo quer devorar a vovó, né? Que a gente falou, é pra te comer! Aquela cena foi muito divertida. E também fizemos uma cena da madrasta, foi isso? Bom, então agora vamos conversar sobre a madrasta da Branca de Neve. A cena que a gente fez, ela envenenou a maçã e depois ela chama o caçador e pede pro caçador matar a Branca de Neve, né? E agora vamos pensar num vilão que a gente ainda não fez. O vilão, a madrasta da Cinderela. É essa cena que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, eu vou ser a Cinderela e vou falar pra vocês que eu quero no baile. É a primeira vilania grande da madrasta dela que proíbe ela de ir no baile. Não é isso? Por favor, eu queria muito dançar. É um baile que o príncipe vai dar e convocou todo o reino. Deixa eu ir. O que a vilã falaria pra essa Cinderela que ela até vai chorar e aparece a fada madrinha? Digam, tá? Façam essa cena. Eu vou perguntar de novo e vocês vão me responder. Por favor, madrasta, me deixe ir ao baile também. Todo o reino foi convidado. Eu queria tanto ir. E aí? Ela não vai, né, gente, nesse baile. Depois tem uma versão da Cinderela que ela faz um vestido com a ajuda dos bichos, faz um vestido bem bonito e as irmãs rasgam o vestido todo, não é? São outras vilãs. Então, tadinha da Cinderela, ela tem, 3 vilãs dessa história. A madrasta, que é a chefe das vilãs, e aquelas irmãs que também são horrorosas, né? Então, esse é o exercício que eu pedi para aula. Algumas ficaram de fazer a da Rapunzel, né? A Larissa ficou de fazer o vilão do Sonic e teve mais um vilão também que a gente já combinou. Falta a Maria Clara me dizer qual vai ser o vilão dela. Não precisa me dizer, então. Prepara uma cena em que você é o vilão dessas histórias clássicas pra gente ver na aula. Combinado? Então tá. Falamos sobre vilão. E aí, o que o vilão desperta na gente? O vilão desperta o
medo, não é? Então, medo é um tema muito rico. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? O tio Eval, por exemplo, tem medo de altura, que ele me contou. Eu tenho medo de rato, de cobra. E vocês? Do que vocês têm medo? Eu queria que vocês... não é para essa semana, tá? Porque para essa semana é a cena do vilão. Para outra semana, eu já tô dando um dever para outra semana. Eu queria que vocês pensassem nisso. Do que vocês têm medo. E aí tem uma coleção muito legal. Eu tô com só 2 aqui, mas é uma coleção enorme de livros que falam sobre o medo. Quem tem medo da tempestade, quem tem medo do escuro, quem tem medo de dentista, quem tem medo do mar, quem tem medo de lobo, quem tem medo de bruxa, quem tem medo de dragão, quem tem medo de extraterrestre, quem tem medo de monstro e quem tem medo de fantasma. Essa coleção é muito divertida e ela é toda em versos, tá? Para a aula que vem, eu vou ler para vocês. Hoje a gente vai iniciar o assunto do medo com um livro que faz uma comparação com a Primavera da Lagarta. Por quê? Lembra daquela história que eu contei com os palitinhos da Primavera da Lagarta? A lagarta quer virar borboleta, não é? Pois é, esse livro chama A Lagarta que Tinha Medo de Voar. É uma lagarta que tem medo de virar borboleta. E olha que coisa difícil, toda lagarta vira uma borboleta, então não adianta ela lutar contra isso, é a natureza dela, né? Então, ó, era uma vez uma lagarta bem grande e bonita. Seu nome era Lia. Ela morava num abacateiro com outros insetos. Conversava com todos, especialmente com suas colegas lagartas. Lia era alegre e animada. Até o dia que soube que estava próximo o momento mais importante da vida das lagartas, transformar-se em borboleta. Ai, ela ficou muito nervosa, gente. Mas afinal, o que é uma borboleta? Perguntou para sua amiga mais velha, que se preparava também para o sono transformador. Borboleta é o ser mais lindo que eu conheço, ela respondeu. Tem as suas asas todas as cores da natureza e voa com a leveza do vento, ó. Tem na asa as cores da natureza e voa com a leveza do vento. Voa? Lia ficou apavorada. Ai, eu também serei uma borboleta? Ai... Claro, respondeu a amiga com muita calma. Eu não quero, eu tenho medo de altura. Ó, igual o tio Eval. Eu não quero, eu tenho medo de altura. E dizendo isso, saiu desconsolada. Desconsolada é muito triste, tá? Ela chorava, encontrou-se na sombra de uma grande folha, encostou-se na folha, na sombra de uma grande folha para descansar e pensar no que ela faria para evitar aquele fim trágico. Trágico é um final muito triste, né? Lembra das máscaras do teatro, a comédia e a tragédia? Ela não esperou sua colega contar o que aconteceria quando virasse borboleta. Não tinha ideia do que esperava por ela. Só sabia muito que gostava muito de ser lagarta e que tinha medo de voar. Enquanto chorava, muito triste, o seu amigo louva-a-Deus se aproximou. Preocupado, pois se existia alguém naquela floresta que era feliz, era Lia. Ela sempre tinha um sorriso para dar, ele não gostou de ver a amiga assim. Depois de muito conversarem, o louva-a-Deus aconselhou Lia a procurar o mago da floresta. Talvez ele pudesse orientá-la, não é? Então, quem sabe fazer uma mágica e impedir aquela transformação. Mas Lia estava muito infeliz. Ai, era muito difícil ver a melhor amiga assim, tão triste. No dia seguinte, Lia iniciou a sua viagem. Ela teve muito medo, pois jamais havia saído daquele abacateiro onde morava. Mas estava decidido, alguma coisa tinha que ser feita. Então, após andar dias, encontrou o grande mago, que disse: "Diga, minha filha, o que te entristece?" E aí, ela respondeu: "O meu triste destino. Eu sou tão bela e feliz como lagarta, por que tenho que sofrer essa transformação para virar borboleta? Tenho medo de voar. Será que você pode fazer alguma mágica para que isso não aconteça, grande mago?" O mago respirou fundo e com muita calma e carinho respondeu para Lia: "A maior mágica possível você já fez acontecer. Você saiu do seu mundo para enfrentar uma longa viagem sozinha, sem saber o que iria acontecer. E mesmo assim, você dizendo que tinha medo, você venceu o seu medo.
Olhe dentro de si. Veja, você já não tem medo. Alguns minutos se passaram até que o mago voltou a falar. Você agora está livre para voar. Olhe, muitas lagartas já passaram por isso e muitas ainda passarão. O mais importante é a lição de vencer o medo de voar. O medo, entendeu? O medo você já venceu. Volte para casa, minha filha. Sua viagem chegou ao fim. Lia estava tranquila agora. O medo tinha passado. Ela se despediu e agradeceu ao mago. Então, voltou para o seu lar, no alto do abacateiro. Quando chegou, sentia-se muito cansada e com muito sono. Resolveu deitar-se para um longo descanso. Uma mágica sabedoria fez a Lia preparar uma cama muito especial, da qual, algum tempo depois, surgiu uma linda borboleta. Essa foi a história da Lia. A história da lagarta que tinha medo de voar, né? Então, olha só, vamos organizar aqui. Para quarta-feira agora, vocês vão me preparar a cena do vilão, certo? Para a semana que vem, vocês vão pensar no que vocês têm medo. E aí vocês vão fazer uma cena sobre esse medo de vocês, para outra semana. Por isso que eu tô adiantando os medos, tá bom? A lagarta que tinha medo de voar e um grande clássico que fala do medo, que vocês já devem ter ouvido falar. Chapeuzinho Amarelo. É uma brincadeira com o Chapeuzinho Vermelho, essa tem o Chapeuzinho Amarelo. Esse livro é do Chico Buarque, eu adoro, é muito legal. Então, aula que vem, a gente vai ler esse livro do Chico Buarque, que fala de medo. Vamos conversar sobre um pouquinho mais de medo e como podem ser essas cenas de vocês do medo, tá? Então, olha só, eu já tô passando o dever de casa de 3 semanas. Olha isso. O primeiro é os vilões. Aí depois vai vir preparar uma cena do que vocês têm medo. E depois que eu já li esse livro, depois que eu ler o Chapeuzinho Amarelo, vocês vão escolher um dos 2 livros para fazer uma cena, continuando esse tema medo. Porque medo é um tema que tem muito assunto, porque todo mundo tem medo de alguma coisa, não é? E às vezes você pode ter tido medo de alguma coisa e superado esse medo, perdido o medo. Como ela perdeu o medo de virar borboleta e aceitou a sua natureza, né? A lagarta se transforma em borboleta, faz parte, não é isso? Então agora, vamos fazer um jogo disso, não é aquilo, que a gente não brinca há um tempão. E aí a gente encerra a aula o vídeo de hoje e se encontra na quarta-feira. Combinado? Um beijo.